Fala Ricardo, fala Belei. Beleza, fala Bolota. Só esperando aqui. Fala Daniel, Fala. beleza? Tranquilo? Pessoal, então a gente está dando continuidade aqui ao nosso projeto. A gente está gerando conteúdo aqui para micro e pequenos empresários, ouvindo um pouco a experiência dos empreendedores locais também que estão conseguindo lidar com essa crise, né? E hoje a gente convidou o Daniel Langiotti, um grande amigo meu aí dos tempos de Movimento Empresa Júnior, um cara que eu admiro pra caramba, que tive a honra de ser o primeiro cliente, inclusive, né? É, que vai contar pra gente um pouco de como está a situação dele lá, contar um pouco do negócio dele. E Daniel teve uma experiência bem legal na Camp, foi presidente da Camp, empresa júnior de administração da Universidade Federal de Juiz de Fora, e agora está empreendendo o Coxinha do Gordinho, e tem uma experiência legal aí para contar pra gente. Então, Daniel, com a palavra para apresentar seu negócio, depois a gente começar com as perguntas. Bom, galera, boa noite. Quem não me conhece aí, eu sou o Daniel. A gente fundou a Coxinha do Gordinho, eu e o Rodrigo, meu primo, lá em 2016, em julho de 2016. Em julho agora vai fazer 4 anos. A gente abriu a nossa primeira loja ali na Marechal. O Fernandão foi nosso primeiro cliente. A gente, logo quando a gente abriu, foi uma dificuldade danada, correria danada. Muito desafiador, né? Assim, você abrir um negócio assim. A gente tinha acabado de formar, então foi um desafio muito grande. E aquela lojinha a gente resolveu ampliar 2 anos depois. E aí quando a gente completou mais ou menos 2 anos e meio, a gente foi para Rio Branco, nosso segundo ponto. E aí isso foi ano passado, né? Em março a gente abriu a loja de Rio Branco e no final do ano, em novembro, a gente abriu a terceira loja ali no Jardim Norte. Então, para quem não conhece, né, Coxinha do Gordinho, a gente só trabalha com coxinha, foco na coxinha. Quem quiser conhecer melhor, tem a página no Instagram. E depois também, se quiserem trocar ideia, conhecer melhor a proposta, tamo aí. O Coxinha do Gordinho que não vende coxinha, né? Vende felicidade. Coxinha Felicidade. é só a forma como você entrega a felicidade. É, Então, Daniel, você deu um overview aí do seu negócio, como foi essa experiência inicial, mas conta pra gente aí como que foi essa crise aí, né? Lá em março, quando anunciaram que ia fechar os shoppings, como é que isso atingiu vocês aí? Cara, assim, no início foi bem desesperador, assim. Eu acho que não tem nenhum empreendedor, né, empresário que não tenha ficado com medo, que não está com medo, né? E aí, eu me lembro que logo no início já tava aquela falação danada, se ia parar, não ia, os lojistas comentando entre eles, o movimento já havia caído. Se não me engano, acho que dia 18, dia 19, não sei, de março, a gente teve o decreto da prefeitura e aí a gente teve que fechar as 3 lojas. Então, assim, foi bem complicado, porque, cara, assim, você está acostumado a operar ali todos os dias, né? A loja do shopping é de segunda a segunda. E aí, do dia para a noite, você é obrigado a fechar. Então, foi muito complicado, assim. Tá sendo muito complicado, né? Mas naquele momento foi desesperador, assim, porque, cara, você começa. Os meninos, a galera que trabalha comigo, assim, eu, Rodrigo, cara, a gente não sabia o que fazer, né? E aí a primeira coisa que a gente fez foi ser o mais transparente possível com eles, assim. A gente reuniu todo mundo e conversamos, ó, galera, a questão é essa, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não pode dar certeza de nada, né? A gente também não pode omitir, né? Assim, a situação é muito crítica, mas a gente tentou passar tranquilidade para eles, assim, no sentido de, pô, a gente vai fazer o possível e o impossível para manter o emprego de todo mundo, pagar todo mundo, mesmo que com atraso, né? E aí eu até falei isso, ó, galera, não tem mais essa de patrão, empregador, empregado, agora é uma relação de amizade aqui, vamos ser transparentes com o outro. E foi bem difícil, cara, tá sendo, assim, bem difícil.
E aí, assim, hoje, atualmente, a gente está com 2 lojas fechadas, né? A do Jardim Norte e Marechal Shopping. Tanto a galeria quanto o shopping não podem abrir. E a gente transferiu o ponto do delivery para Rio Branco. Então, um ponto do iFood que era na Marechal, a gente transferiu para Rio Branco. E aí, de lá para cá, né? Do final de março até agora, a gente está focando único e exclusivamente no iFood. Ainda tem uma vendinha ou outra de balcão, que a gente abre exceção ali na rua mesmo, né, na Rio Branco, mas o foco está sendo o iFood. Então, para resumir, basicamente a gente está no status ali de sobrevivência, entendeu? E foi uma situação muito complicada, assim. Você não sabe o que fazer, para onde ir, o que está acontecendo. Sabe, é desesperador. Eu imagino muitos comerciantes, assim, que já estão há anos assim operando, nunca fecharam a loja, de um dia para o outro tiveram que fechar, assim. E é aquela coisa, né? Você fecha e as contas continuam chegando, então é bem complicado. Com certeza. Ô Daniel, você falou que agora vocês estão trabalhando bastante no iFood, assim. Antes dessa crise, como é que era a questão de distribuição da venda, né? Quantos por cento mais ou menos representava esse delivery e como é que foi esse impacto aí em termos de queda de arrecadação, principalmente de vocês? Cara, então, o nosso foco nunca foi o delivery, né? Isso foi uma demanda lá atrás, logo quando a gente abriu, e ele representava pouco menos de 10% assim da nossa venda. E agora é praticamente o nosso meio de sobrevivência, né? Então, ele representava 10%, não era o foco, e agora, assim, você pode ver no Instagram, o foco é só delivery, né? Divulgação do delivery. A gente está se preparando, se organizando para atender a demanda do delivery. Como que vai ser depois, tá tudo muito incerto, né, cara? A certeza que a gente tem é que é um mercado que vai se fortalecer, né, de entrega, de delivery, que já estava forte, né? Uhum. Mas não era o nosso foco, entendeu? Nosso propósito sempre foi ali o atendimento, né, lanchar ali com a gente trocar uma ideia. E aí, do dia para o outro, a gente perdeu isso, né? Hoje não pode nem entrar o cliente na loja. Então, o máximo que ele faz é ir, vai lá, pega. Então, assim, é muito complicado. E eu acho que nesse ramo alimentício, né, a saída agora é essa. É focar no delivery, né? iFood, Uber Eats, entrega própria. No nosso caso, a gente... Foi bacana que a gente tinha fechado uma parceria com a iFood um mês antes, mais ou menos, assim. A gente fechou uma parceria que foi uma proposta bacana pra gente, em termos de taxa, assim. Então, hoje a gente é exclusivo do iFood. E aí, logo depois, veio com essa crise toda. Entendi. E aí, bom, você falou que a gente teve uma queda significativa aí na parte financeira, né, na entrada. Quais foram as medidas que você tomou assim nessa parte financeira? Como é que você está lidando com isso? Cara, então, assim, igual eu falei, no primeiro momento é desesperador, assim. Só quem tá sentindo na pele que sabe, assim. E aí, do nada, você praticamente faturava, sei lá, 100, você pode faturar 10% desse faturamento. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, a primeira atitude nossa foi conversar com os bancos. Então, como a gente estava alavancado, né, a gente acabado de pegar um empréstimo, a gente conseguiu prorrogar e melhorar algumas parcelas, né, um prazo. Assim, falando dos gastos, né, Fernando? O governo, acho que nesse sentido está ajudando muito a gente. Então, questão de imposto, FGTS, INSS nacional, está tudo prorrogando. Então, quer dizer, mesmo que a gente não tenha dinheiro em caixa, pelo menos as despesas estão sendo postergadas, né? O que já facilita. E aí, o que a gente está trabalhando é o seguinte: hoje a nossa realidade é o que entrou, um pouco vai para fornecedor, para suprir, né, para a loja rodar, mesmo assim o mínimo, e o resto é para pagar os funcionários, né? Porque eu acho que é um momento que, assim, não tem como, véio. A gente tem que focar nessa galera, porque eles não podem perder renda nesse momento, né? Então, a responsabilidade nossa nesse sentido é muito grande. Então, o foco está sendo eles. O resto a gente está negociando, aluguel, fornecedor, tem muita coisa pendente, né? É muito complicado, cara. Assim,
E é legal que eu vejo as pessoas cobrando e ao mesmo tempo que elas estão cobrando, elas estão sendo sensíveis também à realidade, estão agindo de maneira Uhum. empática. Então a gente está tentando controlar da maneira que a gente pode, entendeu? Acho que nesse momento o caixa é o mais importante. O que você puder fazer em relação a isso. E um detalhe também que a gente estava conversando era com relação aos empréstimos do governo, né? O governo Uhum. teve aquela medida de redução, né, da carga horária, que foi feito. Hoje está todo mundo trabalhando só 30% e os outros 70% o governo está pagando, né? Então, isso também ajuda muito no caixa. Então, basicamente, resumindo, a gente está focando nas pessoas. Basicamente, pessoas e matéria-prima para girar o básico ali da loja. Aí os auxílios do governo que você falou que foram importantes foram esse adiamento da cobrança tributária, né? E esse auxílio da questão trabalhista, né? Isso. Tem aquele empréstimo para folha de pagamento, ainda não tinha procurado, assim, né, com o gerente lá do banco. Hoje eu tive contato com ele e muito provavelmente a gente vai pegar ele também. Que é muito interessante. Eles estão dando uma carência de 6 meses, taxa de juros 3,75 ao ano, que é baixíssima, né? Então eu acho que essas medidas do governo estão, sim, sendo essenciais, cara. Se não fosse elas, aí realmente. Porque não adianta, como que você vai arcar com todas as despesas, sendo que você está faturando 10, 20%, né? Tem varejo aí, Uhum. indústria que não está faturando nada. É uma situação bem complicada. E como é que você avalia, assim, de ter acessado esses recursos aí que o governo lançou? Foi com facilidade? Como é que foi a experiência nesse sentido? Cara, então, eu assinei o contrato com todo mundo, né, na mesma data, a mesma coisa, né, essa da redução, né, da carga Uhum. horária. E eu esperava, assim, que fosse algo bem simples. Não foi tão simples, mas eu também não tenho nada a reclamar. Então, tive que levar o contrato, explicar para os meninos, eles assinaram, eu levei para o sindicato, eles aprovaram, para depois enviar lá para o governo. Alguns estão atrasados ainda, então era para todos estarem recebendo agora dia 9, mas alguns atrasaram, então alguns estão recebendo, outros não, uns têm conta na Caixa, outros no Itaú. Uhum. E é complicado porque geralmente eles vão recorrer a mim, né? Então, É, e eu fico sem saber, cara, vou tentar correr atrás do contador e tal, aí liga o contador, ele também não sabe. Então, assim, eu acho que o governo está fazendo a coisa certa, mas em alguns momentos fica um pouco burocrático, entendeu? E aí teve um que deu problema no sistema, só vai receber no mês que vem, aí a gente está tentando fazer de tudo para esse cara não ficar na mão, entendeu? Então, assim, e uma coisa importante que eu tenho falado com a galera, que eu tenho conversado, eu tô falando com cada um, sabe? Primeiro eu conversei com todo mundo junto e tô conversando individualmente com cada um. Então, pô, cara, como é que tá a situação? Jogando aberto mesmo. Você tem cartão para pagar, você mora sozinho, você tem faculdade, e aí cada um vai apresentando a demanda e eu vou tentando realocar aquilo que eu consigo para não deixar ninguém na mão, entendeu? entendi. Então, assim, de uma forma geral, as medidas foram boas, mas a forma como ela está sendo implementada é que ainda tem um certo vacilo ali, vamos dizer assim, né? Como é que a Assim, gente... eu nem critico, né? Porque é muito Uhum. complexo. Pô, auxílio emergencial, aí agora é isso MP. Provavelmente vão vir outras medidas aí. É muito complicado, né? Assim, também a gente não pode, a gente também tem que ter paciência, né? Não é, né? São milhões de brasileiros aí nessa situação. E foram medidas que tiveram que ser tomadas do dia para a noite, né? Infelizmente não tinha muito como planejar e estruturar situações para conseguir fazer funcionar, né? Exatamente. Aí você falou que basicamente as duas lojas, né, nos dois shoppings estão fechadas e você mudou para focou sua atenção na Rio Branco, assim. Mas como é que foi essa mudança em termos logísticos, de distribuição, até de atuação desse, né? Se você está com funcionários de três lojas se dividindo, como é que você está operando isso no dia a dia? Como é que você está dividindo esse horário da galera? Então, isso até que foi um ponto relativamente tranquilo, porque as nossas lojas, uma, de certo modo, dependem da outra. Então, o que foi feito foi simplesmente a gente dividiu, né, a carga horária direitinho, 30% que eles têm que trabalhar, e aí está sendo feito um rodízio. Então, para
não, mesmo que sendo um delivery, a gente também não pode colocar todo mundo numa loja, né? Então, a gente está fazendo rodízio, a galera chega mais cedo, a galera chega mais tarde. E é aquela coisa, agora é independente, não quero saber se, né, se o cara é da Shopping, se o cara é do Marechal Shopping, agora é todo mundo da cozinha. Então, tá todo mundo focado nessa loja, entendeu? Mas com rodízio. Então, você pode ver, você vai chegar lá, você vai ver só um cara lá embaixo, lá em cima também todo mundo afastado um do outro e assim, um ajudando o outro, cara. O foco agora é a loja, entendeu? Com certeza. E aí, bom, você migrou totalmente para o digital, totalmente para o iFood. O que que você acha que foi medida boa que você fez na parte de marketing? O que que você acha? Qual que tem sido sua dificuldade nessa área aí? Então, assim, de certa forma a gente já tinha uma presença assim, no digital, de certo modo, né, assim, forte, né? Tem negócio que até então não tinha Instagram, né? Não tinha Facebook e tal. O que a gente tem feito é basicamente movimentando mais, assim. E algumas medidas que a gente tem adotado, eu acho que está sendo muito importante, assim, é tentar não perder o foco, mas tentar fugir do arroz com feijão, do basicão. Então, por exemplo, a gente tinha um buquê de coxinha. Já era uma coisa já antiga, mas que ainda assim é uma novidade, uma coisa diferente. Então, a gente buscou explorar isso. Na Páscoa agora, a gente começou a fazer ovo de coxinha, que teve encomendas, que foi bacana também. Agora a gente está na onda do bolo de coxinha. Dia dos Namorados agora a gente está pensando em uma ação bacana também. Então, assim, tudo que a gente está tentando, tudo que a gente pode fazer, que seja uma fonte de receita e que de alguma forma gere audiência, né? Porque Instagram é isso. Não adianta você colocar lá logo, pôr uma foto bonita e impulsionar que não, você tem que gerar algo que vá de maneira orgânica, né, gerando ali audiência. E eu acho que isso está sendo bom, assim, de certa forma. E aí, assim, a gente tem a ideia, testa rápido e vê o que vai dar. Se não deu certo, a gente pula para outro e vai embora. Então, basicamente, o que a gente tem feito é buscar essas inovações sem perder o foco, né? Para, além de ser uma fonte de receita a mais, né? Porque você acaba trabalhando com uma margem maior nesses produtos, acaba sendo um ponto de visibilidade melhor, né? Assim. Então, basicamente, o que a gente tem feito é isso. A gente tem muita coisa para melhorar, né, nas redes sociais. Eu tenho acompanhado muito, assim, alguns especialistas, tenho estudado, né, tenho aproveitado esse período para aprender um pouco. E o que eles estão falando é o seguinte: a galera, né, o que era para ter acontecido nos próximos 5 anos, está acontecendo agora nesse período de pandemia, em 2 meses. Então a gente está tendo uma transformação muito grande. Então, igual eu comecei a falar, a nossa rede social, de certa forma, é trabalhada de alguma forma, mas a gente ainda tem muito para trabalhar, entendeu? É legal que perceber, né, que ontem a gente conversou com a Camila, eu acho que você acompanhou também por aqui, Ah, e a Camila tem um produto que tradicionalmente é bem focado no delivery, né? A pizza já é tradicionalmente. E por mais que você esteja no mesmo ramo alimentício, né, vão ser necessidades diferentes para cada negócio, dependendo do produto final que vocês vão entregar, né? É legal perceber essa dinâmica. E quando você falou, aliás, você convive ali com lojas dos mais diversos tipos, principalmente na Marechal, com muita loja de roupa e calçado. Como é que você tem visto esse comportamento do comércio ali do centro? Você está vendo muita loja fechar? Como é que está ficando essa situação da galera ali? cara, então, eu tenho contato com poucos, assim, de WhatsApp, Instagram, mas enfim, eu tenho ido mais na Marechal na parte da manhã, onde eu cuido da parte, assim, de contas, banco e tal, eu fico mais lá. Então eu acabo encontrando a galera ali. E assim, cara, não tem. É incrível, assim, se você conversa com um cara que tá vivendo ali o que a gente tá vivendo, é muito desesperador, sabe? Aí eu converso com o cara, pô, Daniel, e aí, você sabe quando que vai reabrir? Cara, não faço a menor ideia. Como que será que vai ser? Será que eles vão cobrar aluguel? Será que não vai? Tá tudo muito, muito perdido, assim. Eu tenho visto uma galera tentando se adaptar, mesmo, né, fugindo aí do ramo alimentício, o que é muito bom, né, assim, porque até então a gente está trabalhando sempre na linha
alimentícia, né? A live de ontem, de hoje e tal. Uhum. Agora, quando você vai pro negócio de roupa, é totalmente diferente. Assim, eu tenho visto, pelo menos a galera que eu conheço do shopping, lá do Marechal Shopping, tá tentando se adaptar. Mas o pouco que eu converso é assim, olha, tô vendendo, mas, tipo assim, isso aí não paga nem, né, sabe, internet, luz ali. Então, eu tô tentando sobreviver de alguma forma. E assim, cara, eu acho que tem mercados que vão sofrer muito mais, assim. A gente tá tudo muito incerto, ninguém pode fazer qualquer tipo de projeção. Mas eu acho que alguns segmentos, com certeza, a crise, assim, no pós-pandemia, eu acho que vai ser mais desafiador, entendeu? Mas a galera tá perdidaça, assim. Vale até a pena, talvez, você trocar uma ideia com alguém que fugisse um pouco desse ramo, né, alimentício. Na semana passada a gente conversou com o Vinícius, que trabalha com marketing, né, da Pocket Lab, e Aham. a gente estava conversando sobre transformação digital, né, transição digital. E ele falava sobre a possibilidade de todo mundo se adequar. Mas, obviamente, igual você já estava preparado para essa transição, o ramo alimentício já tá muito focado nisso, já tem infraestrutura logística para isso, né? O iFood está aí muito grande. Mas eu imagino que para vestuário, principalmente se for pensar que você compra roupa nova para usar quando você vai sair, você não está saindo, Tá é saindo. muito desafiador você readequar seu negócio nesse momento, né? Realmente uma conversa legal. Acho que também a galera de serviço, muitos serviços vão sofrer muito com esse momento, né? Vale a pena focar nesse pessoal. Vou dar O que eu acho, ó, interrompendo pode aqui, falar. por exemplo, pô, lá na galeria tem uma galera, né, que vende roupa, que vende óculos, que vende celular. Então, assim, a minha sugestão basicamente o que uma grande empresa, né, sei lá, você vende óculos, o que a Chili Beans, por exemplo, está fazendo? Né, para você ter uma referência, para você tentar adequar a sua realidade. Porque num momento como esse, você está tão desesperado, às vezes, que não vem ideia na sua cabeça. Então, é importante também você tentar ver a concorrência. Então, por exemplo, a Camila ontem do Aceite, que foi bacana. Só essa troca já é válida. Então, a Carol da Vaporeto, que troca ideia direto. Então, assim, você ter essa parceria com essa galera do ramo é importante, entendeu? Como que você tem visto a disponibilização de informação, principalmente da prefeitura, cara? Como é que a prefeitura tem se posicionado para vocês com relação à previsão? Eles não estão falando nada. Como é que tem sido isso? Cara, para ser sincero, eu não. Assim, a gente tá meio perdido, né? Assim, então, o que eu acho que deveria ser feito, né? Quem sou eu para falar, mas o que eu esperava, assim, de ter pelo menos um panorama semanal, né? Ó, as ações que estão sendo feitas são essas, né? A realidade nossa é essa, e muito provavelmente a gente vai voltar, né? Pelo menos dar uma previsão. Eu sei que é muito difícil, né? Num momento como esse. Só que assim, a gente já está de certa forma angustiado, né? Com toda essa situação. E aí a prefeitura fica naquela, posterga, mas aí vai soltar toda semana, a gente não sabe. Aí o MGTV fala que, que provavelmente o comércio vai ter uma retomada. Aí no JF da Depressão já fala que Juiz de Fora está uma das cidades piores né, no âmbito de Minas. A gente ficou bem perdido, assim. Mas, como eu falei lá das ações do governo, né? É muito fácil a gente criticar, mas a situação é muito crítica também. Então, acho que a gente tem que ter uma certa tolerância. Mas, por exemplo, teve reunião, né, com a galera principalmente do comércio, né, das indústrias de Juiz de Fora, para cobrar justamente isso, né? Beleza. Eu, particularmente, sou da seguinte opinião, né? A gente não tem que voltar, assim, de uma maneira completamente, né, igual muitos defendem. Não é bem assim. Mas, de certo modo, tem que ter pelo menos um direcionamento. No mínimo, né? Assim, é o que eu falo, a gente não faz nem projeção, né, hoje em dia. O que a gente está vivendo pô, vamos projetar o estoque para amanhã para a gente vencer amanhã, um dia de cada vez. Semana que vem vai voltar ou não, aí a gente corre atrás, entendeu? Mas até para Eu buscar tava, essa projeção é muito complicado, cara. eu tava vendo uma live agora há pouco de um colega que também lojista, né? E ele tava falando sobre outras cidades que já estão retornando.
E aí, como cidadão que sou, o que eu vejo é falta de informação, cara. Tipo, você não sabe, você não tem essa previsibilidade, você não sabe como é que estão realmente os dados aqui. A gente sabe o número de casos que a gente tem, mas a gente não sabe como que está a ocupação dos leitos, que é um dos fatores principais. E, pô, o governo de Minas já lançou há algum tempo aí o plano Minas Consciente para retomada do comércio, e a prefeitura de Fora ainda não aderiu. E não tem previsão de aderir. Semana passada falou que aderiria na sexta, mas até hoje não aconteceu. Né? Então, se a gente não tiver informação, o mínimo de previsibilidade, até a aceitação dessa condição é pior, né? Tipo assim, como é que você vai aceitar uma coisa que você não sabe o que está rolando por trás? Acho que Exatamente. E isso é uma assim, coisa. cara, no início, vou ser sincero, assim, eu já tava bem. 15 primeiros dias eu já tava desesperado. Não, tem que voltar. E aquela, né, na internet viralizando aquela onda de a volta vertical, né, horizontal, isolamento horizontal, vertical, aquela confusão toda. Só que hoje eu entendo que o momento é muito complexo, assim. Então, quando eu falo isso, não defendo uma volta assim imediata, né? A gente tem que voltar consciente. Mas no mínimo um direcionamento, pelo menos toda semana, né? Transmitir, Uhum. ó, passar para a galera, ó, tá acontecendo isso, a previsão é essa, estão sendo feitas essas iniciativas, né? Mas assim, eu acho que de certa forma o prefeito está sendo bem cauteloso, assim, né? Realmente não era a hora. Cara, Dia das Mães, assim, eu sei porque eu vou lá no centro, acompanho os meninos e tal. Sexta-feira, véspera do Dia das Mães, cara, Rio Branco lotada, até a Rua Alfred, assim, de gente, de carro, assim, tinha trânsito na Rio Branco, assim, não fazia o menor sentido, colégio não funcionando, faculdade não funcionando. Então, assim, foi... E eu tava conversando hoje com a responsável lá pela Cacau Show do lado, falou, cara, se tivesse aberto, Dia das Mães ia ser um dia extremamente comum, assim, porque é comum, né, o comércio ficar muito cheio no Dia das Mães, então... Concordo. Só retomando a questão do plano do governo de Minas, e aí você pontuou muito bem, o plano do governo de Minas não é uma reabertura imediata e desregrada. Né? É um plano baseado em indicadores que, a partir dessas taxas de ocupação de leitos, de número de casos, de disponibilidade de testes, enfim, vários critérios que foram direcionados, a gente tem ondas, né? Então, tem negócios em cada uma dessas ondas que vão ser liberados na medida que a gente conseguir desempenhar bem, né, tiver bons resultados no controle da epidemia. Então, se a gente não tiver, enquanto cidadão, né, no seu caso, enquanto empreendedor, essa disponibilidade de informação, a gente não consegue nem cobrar da prefeitura que ela adira ou não ao plano, né? Isso é Sim. complexo. Cara, só trazendo para as dúvidas aqui, o Eduardo trouxe como vocês têm pensado na experiência do cliente nesse novo cenário. Você fez alguma adequação nesse sentido? Cara, ainda não. Assim, eu tenho observado, assim, principalmente no início, foi muito forte, assim, aquela ação de quem recebia a encomenda em casa, a empresa fazia uma cartinha, né? E isso é totalmente trabalhar a experiência do cliente, né? Só que o que que acontece? Qual que sempre foi o nosso grande diferencial, assim, é o atendimento, as lojas, né, com declaração diferente. Então essa sempre foi a nossa diferenciação, assim, principalmente estando ali no centro, competindo com as outras lanchonetes. E aí, simplesmente você é obrigado a fechar, então o cliente não pode nem entrar, né? Basicamente, assim, a gente está atendendo nesse sentido de delivery, a gente não trabalhou nada com foco em experiência do cliente. A gente está tentando fazer o bem feito ali, né? Entregar na hora, quentinho, bem embalado, mas experiência, assim, não é algo que a gente está fazendo, justamente por conta, igual eu falei, o nosso propósito de valor era completamente diferente, né? O nosso foco era ali o presencial, ainda é, na verdade. A gente não quer perder isso. A gente está passando Uhum. para essa direção e a gente tem que buscar alternativas, mas no momento a gente ainda não está fazendo isso muito bem, assim, é uma oportunidade de melhoria aí. O Saulinho falou, acredito que informar isso à equipe para comprar a ideia de reduzir custos ajuda muito. Tem dado certo com a gente também, né? Ser transparente com a equipe foi uma coisa que ajudou, né? Cara, assim, foi
Foi assim, a gente sentou, né, todo mundo, de máscara, né? E aí, cara, a realidade é essa. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando que volta. Muitos, eu até dei a liberdade, se alguém tem aqui uma proposta para sair, né, algum emprego garantido, fique à vontade. Acho que assim, né, a gente também tem que olhar para a pessoa que está trabalhando com a gente. A gente não pode só pensar no negócio. E deixei todo mundo à vontade e falei, o que eu posso afirmar é que a gente vai fazer de tudo para vocês não saírem e vamos fazer de tudo para vocês continuar com a renda, né? Então isso foi um ponto importante também, assim, a gente não tirou ninguém, assim, teve um desligamento antes da pandemia, mas foi por outros motivos, mas de lá para cá a gente não tirou ninguém. Então, no início eu senti que eles estavam muito preocupados, que é normal, né? Todo mundo estava. Agora eu já sinto, principalmente com essa medida do governo, eu já sinto que eles já estão mais tranquilos, assim, né? E eu acho que é aquela coisa, a gente não pode omitir, a gente tem que ser transparente, mas de certa forma a responsabilidade é nossa, né? Igual eu te falei, tava atrasando lá por conta do governo, então eu que tinha que ir lá correr atrás. Então, a gente tem que zelar por isso, né? Vai ser sempre assim, né? Pessoas para pessoas, não tem jeito, empresas para pessoas. Com certeza. O Saulinho de novo perguntou como está a situação da loja do shopping, como está o aluguel para lá, como é que está a situação? Então, a loja do shopping fechadaça. No início, a gente até trabalhava com delivery lá, só que como a grande maioria da demanda ainda é no centro, né? Centro, São Mateus, essa região, a gente achou mais interessante trazer aqui para Rio Branco. Está 100% parado, o shopping está funcionando assim, em BH, algumas atividades ali próxima. E o aluguel, assim, eles estão cobrando uma parte do condomínio, porque tem os custos, né? Então, Uhum. segurança, luz, IPTU e tudo. A gente está tentando. Na verdade, está sendo assim: ó, eu tenho isso aqui para te pagar hoje, tá? E aí vai sendo assim para ir quitando o condomínio. Aluguel, a gente. Aluguel e tem o que a gente chama de CDU, né? Para estar lá no shopping. A gente nem conversou, assim, vai ser lá para frente, entendeu? Justamente porque ninguém sabe o que vai acontecer, como que vai voltar, então. E aí acho que tem que ser transparência, cara. Não adianta. Uhum. Ó, eu vendi X, hoje eu estou vendendo X menos 50. O aluguel vai continuar o mesmo? Só que é muito complicado, assim, né? A gente tem que entender que, na outro lado, tem pessoas que dependem disso. Não, tem dono de loja que, não é o caso do shopping, né? O shopping já é uma empresa, mas tem dono de loja que depende daquilo ali para, né, para viver. Então, mas assim, o shopping tá 100% parado. O shopping muito provavelmente vai ser uma das últimas coisas a voltar, né? Por, por ter uma aglomeração muito grande de gente, né? E Infelizmente. fechado, né? Assim, não é aberto, né? No ambiente aberto. É. O Pedro, que é lá da Colute, ele perguntou qual a dica de vocês, como pós-juniores, daria para EJs nesse momento. Haja visto que muitas pararam por falta de projetos e recursos. Pô, bacana. Então, já tem um tempo que eu tô fora aí da realidade, né, do médio, mas a empresa júnior tem uma característica muito boa, né, que essa foi a principal diferença que eu senti quando eu vim para o mercado, né, porque empresa júnior, você não tem que pagar funcionário, né, a faculdade te dá todo um suporte, você participou da elaboração de uma empresa, né, então são realidades completamente diferentes. Assim, a minha sugestão é serviço dá para não é igual, mas dá para transferir para o home office, né? Então, acho que a EJ agora tem que buscar se adaptar. E a sugestão que eu dou é, cara, Colute faz benchmark com a Camp, com a Mais, para ver o que eles estão fazendo de bom e tentar levar para a realidade deles. Mas, assim, essa é a diferença básica, né? Assim, o fim não é o lucro, né? Por mais que a gente trabalhe para aumentar projetos, tem toda aquela estrutura do médio, mas é muito mais fácil, né? Então, Hum. e um outro ponto também que é o que a gente falou aí é trabalhar a liderança, né, cara? Porque a galera de empresa júnior, mas tá todo mundo empolgado, todo mundo querendo aprender, trabalhar e simplesmente parou, né? E é um mercado também que eu acho que, assim, porque o que acontece? A empresa, ela
tem consultorias que são, né, chave, né? Então, por exemplo, consultoria talvez em mídia social, agências, talvez nesse momento vai se fortalecer. Tem consultorias que vão ser deixadas de lado, não tem jeito, né? O cara vai pensar, o que é de fato essencial para eu continuar mantendo meu negócio? E aí, mais uma vez, tentar trabalhar, né? Com o Lúcio falar, pô, eu tenho que criar uma necessidade para esse cara de contratar. Mas naturalmente as coisas vão voltar, naturalmente vai voltar a ter demanda, né? O que eu diria é que no momento de crise novas necessidades surgem, né? Não para de ter necessidades, os clientes não param de ter necessidades, as necessidades só mudaram e a condição de jogo é outra. As pessoas vão investir no que é extremamente essencial. Então é entender quais são as necessidades maiores dos clientes e conseguir agir em cima delas, né? E aí, E bom, a gente tem. encarar isso também como uma oportunidade, né? Porque, Sim, cara, nossa geração não viveu isso, né? A gente estava esperando tudo. Talvez uma guerra no início do ano, talvez né? Não sei, uma chuva que ia estragar a cidade, mas ninguém imaginar que é uma pandemia ia parar o mundo, né? Então, sim. cara, é uma oportunidade de aprendizado também de adaptação. E como você falou também, o fato de a gente não ter uma questão de necessidade de caixa alto para dar fluxo frequente, de repente é questão de abrir negociações com prazo dilatado para ajudar o empreendedor, seu cliente, para que haja essa sinergia ali e conseguir uma relação mais duradoura, pensando em benefícios futuros também, tanto para a empresa quanto para a empresa júnior, né? Acho que Com dá para certeza. pensar. Pedrão falou boa, essa é a importância da boa liderança. Tem mais gente que trouxe do. O Saulinho falou que na área dele está complicado, que ele está trabalhando com móveis planejados. Também investimento em casa é uma coisa que a Como foi galera da tá. máquina. É. É. O Marcelo Gaio fala, Daniel, não sabemos quando, mas eventualmente as coisas vão voltar ao normal. Você pensa em fazer alguma mudança na gestão do seu negócio após a pandemia? Cara, de gestão, na verdade, assim, qual que era o nosso foco esse ano? O nosso foco era justamente amadurecer a nossa gestão. Então, a loja ainda dependia muito da gente, né? Ainda depende muito, minha e do Rodrigo. Então, nosso objetivo esse ano era dar autonomia para os meninos, formar a equipe, deixar as lojas independentes, né? Então, esse continua sendo o nosso objetivo. Agora, em relação à gestão, né? Agora, em relação a modelo de negócio, é muito complicado, cara. Eu não sei como que vai ser e é aquela coisa, a gente vai ter que se adaptar ao momento. Uma coisa é certa, pode voltar exatamente como estava, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas pode voltar completamente diferente, né? E aí, nesse cenário, a gente tem chutômetros, né? Eu chuto que no primeiro momento vai ser aquele escândalo. Todo mundo vai sair, vai para shopping, tá doido para sair. Se tiver tendo dinheiro no, né? Se o governo estiver liberando dinheiro, vai ter consumo. Mas assim, em termos de gestão, cara, o nosso objetivo continua esse, e claro, aí assim, quando a gente está crescendo ou está numa situação ali né, de maturidade, a gente acaba não flexibilizando muito os custos. Na verdade, sim, a gente acaba cedendo muito alguns custos. E aí, num momento como esse, força o cara a falar, não, peraí, tem que cortar aqui que é de fato essencial e tal. E isso vai ser muito importante, a gente fazer essa limpa. Porque sempre tem custo que pode ser cortado, né? Sempre tem gasto que pode ser cortado. Nessa linha, sim, em termos de gestão. Valeu A demais. Carol Campos falou sobre o momento de se unir, né? De trocar práticas com quem está no ramo, que a gente falou também com a Camila. O Ian falou que galera de peso. O Pedrão falou de novo sobre essa situação, né? Um mês já é longo prazo, né? Na situação que a gente está vivendo, cada semana agora tá sendo uma Tá sendo dureza muito muito grande, né? complicado.
a Carol falou de novo, a gente nunca sabe o que fazer ou o que vai acontecer, né? Nem o governo sabe. E aí, só completando nessa linha, a gente tem que lembrar que o dinheiro do governo vem do pagador de imposto, vem de quem está gerando riqueza, né? Então, e o dinheiro uma hora vai acabar. O governo precisa que essa economia se reative também em algum momento e precisa pensar em como que isso vai ser feito justamente para garantir essa fonte de renda dele. Inclusive, o plano do governo de Minas também tem reflexos disso, né? Pensou-se nas categorias que teriam bom potencial de geração de tributos, né, e que teriam baixa possibilidade de contágio. É interessante também, né? Garantir. Você garante a saúde e garante a arrecadação. Velho, assim, falando pelo nosso caso, né, assim, vamos lá, a gente vai postergar imposto, mas se a gente não está faturando, não tem imposto, né? Então, o contador liga pra gente, manda as notas, não tem nota, né? A gente não vendeu nada. Então, assim, isso lá na frente vai ter um reflexo. Não sei como que vai ser, como que o governo vai se adaptar aí, mas que realmente é a galera que, né, são os funcionários, são os pequenos empresários, os grandes empresários que acabam girando, né, de certa forma, que acaba sustentando ali o governo, né? Com certeza. O Nicolas apareceu por aqui também, te elogiou aí. O Ike, já pensou como fazer nas lojas quando reabrirem, mesmo com distanciamento? Você já tem um plano para... Não, assim, um plano concreto assim não, mas é certo que a gente vai ter que adequar, né? Mesa bem afastada uma da outra. Tem eu vi em alguns restaurantes, acho que foi na Alemanha, né, que já tem vidros assim, né? Tipo, você vai almoçar comigo, aí entre eu e você já tem um vidro, assim. Então, são coisas que a gente vai ter que implementar ali durante, né, na volta. E o que a gente já está fazendo, né? O que, não sei, acho que Juiz de Fora já é obrigado, né? O álcool gel, né? Nos estabelecimentos e máscara, né? E claro, reforçar a limpeza, né? Limpeza acho que é fundamental, né? Para o ramo alimentício, mas reforçar mais ainda isso. E muito Quase. provavelmente, né? Assim, muita gente está falando que isso provavelmente vai estender, vai passar esse ano e ainda vai continuar com medidas preventivas, né? Mas o que a Com gente tem certeza. feito agora é máscara, né? E o álcool gel o tempo todo. Já que é só o delivery, né? A gente não está atendendo diretamente ali o cliente que vai. E vamos lembrar que é uma situação completamente nova, né? Que a última pandemia foi há mais de 100 anos atrás, numa realidade completamente diferente, né? Então, é aprendendo e alterando com o carro andando, né? Trocando a roda com o Exatamente. carro andando, não tem muito o que fazer. Daniel, as perguntas encerraram aqui, cara. Então, para fechar, assim, você, como empreendedor, falando para outro empreendedor agora, qual que é o recado que você deixa, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter e como que ela faz para manter seu negócio de pé mesmo com esse momento? Boa. Cara, primeiro, eu acho que se permitir, né? Não adianta querer achar que é o bonzão, que é o bambambam, bam, bam, porque o empreendedor sempre tem que ter, sempre se espera do empreendedor chamar a responsabilidade, né? Ter iniciativa e tal. Mas eu acho que o momento agora a gente também tem que ter uma certa vulnerabilidade também, né? Todos nós temos sentimentos, todos nós temos. Então, assim, se permitir é isso. E, claro, depois disso, ter atitude, né? Não adianta também só ficar lamentando, porque é algo que está sendo a nível mundial, né? Então, se permitir é isso, depois buscar cuidar das pessoas, porque da mesma forma que essa galera, né, também está desesperada, mas vai ser a galera que vai voltar junto com a gente, né? Então, como se diz, são as pessoas que vão reconstruir tudo, né? Que basicamente a gente vai voltar praticamente a zero. Então, valorizar elas, né, ter um olhar muito humano, que infelizmente a gente já tem uma empresas que não têm esse olhar humano, né? E assim, princípio básico aí da administração que é caixa, né? Assim, caixa e venda, uma coisa leva a outra.
Se agora está difícil, mas de alguma forma você tem que buscar algum meio de vender, né? Porque a melhor forma de você financiar o seu negócio é através da venda do seu cliente. Então, focar em alguma alternativa, por mais que o canal de venda vai ser diferente, buscar vender para ter caixa, né? Isso é a fonte de receita, né? E os custos, tentar cortar o que puder, tentar postergar o que puder para não chegar no cenário onde você esteja no negativo, né? E, claro, assim, acho que é otimismo, né? Não é um momento de ter... Cara, assim, acho que, sendo realista, acho que não... a gente nunca viveu um momento onde a grande maioria das empresas tem uma chance real de quebrar, né? Todos nós. Então, eu acho que é hora da gente ter medo, mas também ter um certo otimismo. Aí, junto com o que eu falei lá atrás. Boa, obrigado, Daniel. É uma coisa só reforçando o que a gente já falou aqui, que a gente comentou ontem, que eu acho que é muito importante, é a gente entender que se ajudando, tudo vai ser mais fácil, né? É, talvez a gente consiga superar isso aí se todo mundo conseguir trocar, dividir suas dores. Eu acho que não é mais momento de olhar para o outro simplesmente como um concorrente. Mas muitas das vezes é aquele cara que disputava uma venda contigo é hoje quem vai poder te ajudar, te dar uma dica legal e te fazer superar. Cara, E, tem enfim, que... Se ninguém ceder, alguém vai pagar a conta. E esse alguém que vai pagar a conta vai sair prejudicado e vai prejudicar todo o resto. Então é todo mundo. ceder, né? E com certeza. E se a gente, não adianta a gente achar que o governo vai conseguir resolver todos os problemas, né? Infelizmente, não deve caber a ele, então deve caber a gente tomar as medidas que foram possíveis e necessárias e ajudar uns aos outros, como eu já disse, para que a gente consiga vencer esse desafio todo. Só lembrando que semana que vem a gente vai continuar nesse projeto com mais algumas lives, então fiquem ligados no meu perfil aí no canto esquerdo, que a gente vai divulgar mais uns conteúdos legais. Agradecer de novo ao Daniel pela oportunidade, pelo papo. Muito bom ver um amigo, um cara que eu admiro pra caramba, conseguindo, com muito trabalho, com muito suor, aí, superar esse momento de tanta dificuldade. E agradecer a todo mundo que participou, que contribuiu com dúvidas, e estamos aí até agora conversando sobre isso. Valeu, pessoal. Daniel, se quiser dar uma palavra final aí. Cara, é basicamente aquilo que eu falei, né? Apesar da incerteza, é tentar ter otimismo e tentar ter atitude, né? Porque se, como você falou, assim, o governo vai ajudar, tá ajudando, mas se você não tiver iniciativa, não adianta você esperar que o governo vai te dar a mão, porque muito provavelmente ele não vai dar. Assim. É um momento cruel mesmo, é complicado, mas a gente tem que buscar se adaptar, né? Agora é adaptação. Show de bola. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abraço. Obrigado, Daniel, mais uma vez aí pela conversa. Valeu.